tudo bem com vocês? Eu sou a tia Fran, estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que esteja tudo bem com vocês também. Então, para começar a contar nossa historinha de hoje, eu quero ler antes um versículo para vocês na minha Bíblia, que está lá em João, capítulo 3, versículo 16, e diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crianças, a nossa história de hoje será da Páscoa. Muitas crianças acham que a Páscoa é o vinho de chocolate. Muitas crianças acham que a Páscoa é coelhinho da Páscoa, mas isso não existe não, viu, crianças? Eu vou mostrar para vocês hoje e vou contar a verdadeira história da Páscoa e também o verdadeiro sentido da nossa Páscoa. A Páscoa cristã, a verdadeira Páscoa. Olha, crianças, o que é isso? Vamos começar com a letra P, ok? O que é isso? Vocês estão vendo correntes, né? Vocês estão vendo um faraó lá do Egito, pirâmides. O que será isso? O que isso tem a ver, gente, com chocolate, coelhinho da Páscoa? Não tem nada a ver. Olha só, crianças, tudo começou há muito tempo atrás, lá no Egito, onde tem, muitas pirâmides de vários tamanhos e modelos. Olha só, muito tempo atrás a gente tinha um muito legal, obediente, muito sábio que se chamava José. Ele foi o governador do Egito e tirou o povo daquela fome terrível que eles estavam passando muito tempo atrás, tá, crianças? Mas aí aconteceu uma coisa muito ruim. José e toda aquela geração já não existiam mais, porque eles morreram, o Senhor os levou. E aí subiu ao trono um faraó muito mau. Olha só, que cara mais feia, muito mau esse faraó, né? Subiu ao trono do Egito. Lá no Egito existiam os faraós como o rei, tá? Eles que governavam o país. Aqui na nossa nação, no Brasil, são os presidentes que governam a nossa nação. E lá no Egito, quem governa é o faraó, tá? Eles recebem o nome de faraó. Então, olha só, ele era muito mau e não gostava do povo de Deus. Mas o povo de Deus, eles cresciam, eles eram fortes e a cada vez mais eles se multiplicavam, eles cresciam em graça, eles eram fortes, robustos, corajosos. Só que o faraó ficou com medo do povo de Israel por ser muita gente, ele ficou com medo dos israelitas se voltarem contra ele juntamente com seus inimigos, porque faraó era mau e ele tinha inimigo, né? Quando a gente é mau, a gente tem inimigo, então a gente não pode ser mau. Então o faraó pensou assim: eu vou colocar esse povo de escravo para mim, vou fazer eles trabalharem dia e noite para que eles não tenham nem tempo de se coliar com os meus inimigos e se voltarem contra mim. Então foi isso que ele fez. Ele oprimiu o povo de Israel, fazendo eles trabalhar dia e noite. Lá no Egito, eles passavam fome, eles apanhavam. Então, assim, eles não tinham tempo mesmo. Só que eles eram o povo escolhido do Senhor, eles eram o povo de Deus. E aí, eles ficaram muito tristes e clamaram ao Senhor pedindo socorro, pedindo: Senhor, me ajuda. Até quando a gente vai ficar nessa escravidão, nessa opressão? A gente não aguenta mais. E aí eles oraram ao Senhor e Deus ouviu a oração do povo de Israel. Então a nossa letra P, como vocês podem ver, significa prisão. Significa, correntes aprisionadas. Faraó maldoso acabou aprisionando o povo de Israel. Eles ficaram aprisionados e a letra P da Páscoa significa prisão.
prisioneiros. Mas como eu disse, eles oraram ao Senhor pedindo libertação, pedindo alguém que os libertasse daquela prisão, daquela opressão, daquela escravidão, daquela vida que não era uma vida legal. E o Senhor ouviu a oração deles. O que é isso, crianças, nesse visual? Olha bem, aqui as correntes já não estão mais presas, elas estão soltas, elas estão libertas. Por que será, gente? O que isso significa? Então, eles oraram ao Senhor e Deus ouviu a oração deles e aí Deus levantou um libertador. E eu acho que vocês já conhecem ele, sabe qual que é o nome dele? Moisés. Isso mesmo. Ele nasceu lá no Egito. Deus mandou um libertador chamado Moisés para libertar com forte mão poderosa do Senhor o povo de Israel que estava oprimido, que estava como escravo. Mas o que isso significa? Essa porta com algumas marquinhas vermelhas na porta. Sabe o que significa? Eu vou resumir para vocês rapidinho. Quando Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel, o faraó, esse faraó maldoso aqui, ó, esse faraó feio aqui, eles não queriam deixar o povo ir não. E aí Deus mandou 10 pragas terríveis lá no Egito. Mas isso também é uma outra história. Então vamos resumir. Então essa porta com essas marquinhas vermelhas significa a 10ª praga, porque Deus mandou 10 pragas terríveis, cada uma pior que a outra, para forçar o faraó a deixar o povo de Israel e prestar culto a Deus no deserto. Mas eles não quiseram, o faraó não quis deixar eles ir, tá? E aí Deus mandou uma última praga, uma praga terrível, a 10ª praga, que foi a morte, que foi ferir os primogênitos do povo do Egito, tá? O que aconteceu? Deus falou assim para Moisés: vai até Faraó e fala para ele que se ele não deixar meu povo ir prestar culto a mim no deserto, eu ferirei o seu primogênito. Matarei todos os primeiros filhos de cada casal. Primogênito é isso, é o primeiro filho de cada casal. Então Deus falou desse jeito: vai lá e fala para Faraó que se ele não deixar o meu povo ir, eu vou matar os primogênitos de todo o povo do Egito, o povo desobediente. Sabe o que aconteceu, crianças? Ele não deixou o povo ir mesmo não. E aí à meia-noite o Senhor, como sempre fiel, ele cumpriu a sua palavra. E aí ele passou a meia-noite e falou para Moisés fazer o seguinte: só lembrando uma coisa, que o povo hebreu, o povo de Israel não ia perder seus primogênitos não, mas eles teriam que ser obedientes nas coisas que o Senhor falou para Moisés. Sabe quais são essas coisas? Foi o seguinte, tá vendo essas marquinhas aqui nessa porta? É disso que eu vou falar para vocês. Deus omitiu uma ordem específica para o povo hebreu, o povo de Israel, que deixaria o povo protegidos. E essa ordem que Deus deu não foi porque Deus manda, não, porque Deus é mau também, a gente tem que obedecer. Não é por causa disso, não. É porque Deus nos ama tanto que Ele fala as coisas para nos proteger. E essa obediência à voz do Senhor para o povo hebreu, o povo de Israel, traria uma proteção vinda de Deus para o próprio povo, para que eles não morressem, para que eles não perdessem os seus filhos também. Então aí Deus falou para Moisés: escolha um cordeiro macho de até 1 ano de idade, e esse cordeiro ele não pode ter nenhuma mancha, nenhuma marquinha, nenhum defeito, tem que ser limpinho, perfeito aos olhos humanos, e ele vocês vão pegar, vocês vão sacrificar, vão queimar a carne, vocês vão comer a carne, e aí vocês vão pegar o sangue do cordeiro sacrificado e passar nos umbrais das portas, nas marcas das laterais das portas, tá vendo?
E essa marca de sangue vai ser para mostrar, porque quando o anjo da morte à meia-noite passar para ferir os primogênitos do Egito, do povo do faraó, maldoso, desobediente, com essa marca o anjo da morte não vai passar e não vai ferir o povo de Israel, não vai ferir os filhos primogênitos do povo hebreu. Assim, eles ficariam protegidos, tá? O que Deus queria ensinar com isso, crianças? Deus queria ensinar que a obediência traria proteção para o seu povo. Ele queria ensinar a obediência para a família e para todo mundo. Deus sabe e mostra para a gente repetidamente que a obediência, crianças, é uma coisa muito importante, que a gente tem que aprender a obedecer o papai e a mamãe, obedecer o titio, o vovô, qualquer pessoa que esteja acima de você, a professora, não é? Então a gente tem que ser obediente, porque a obediência livra a gente de todo o mal, não é mesmo? Então Deus também queria mostrar, crianças, que mais tarde na história, pela redenção do sangue, nós seríamos salvos, nós seríamos libertos. E foi nesse momento que Deus criou a Páscoa. Isso significa Páscoa, libertação para o povo hebreu, não é? E a letra A da nossa plaquinha significa A de amor, não é? Então Deus fez isso como um ato de amor. Deus nos libertou, libertou o povo do Egito que estava escravo, cativeiro de Faraó. Faraó representa o pecado, Faraó representa o mal nas nossas vidas, e a gente tem que pedir a Deus ajuda para que Ele nos liberte, e somente o sangue do Cordeiro pode nos libertar. Somos livres através do amor de Jesus, que nos liberta, e do sangue do Cordeiro, que nos limpa, nos purifica e nos livra de todo o pecado, de todo o mal. Foi assim que Deus fez com o povo hebreu, povo de Israel. Sangue do Cordeiro libertou o povo de Israel do faraó mau, que representa o pecado, a sujeira, o mal. A nossa próxima plaquinha, o que é isso, crianças? Agora a letra S. Olha, isso é uma sepultura, aonde Jesus foi sepultado. Lembra que Jesus foi sepultado aqui dentro, parecendo que foi o túmulo de Jesus era assim, antigamente era assim. E para nós, lembra o S, lembra a palavra sepultura, a morte. Lembra que eu falei que o anjo da morte passou à meia-noite e matou todos os primogênitos do Egito? Mas olha só, crianças, lembra da marquinha do sangue na porta? Vocês lembram? Então, o anjo da morte não matou os primogênitos do povo hebreu, do povo de Israel, tá? Então, a letra S da Páscoa, ela lembra a palavra sepultura, morte, não é? Aqui fala, na palavra de Deus, diz que o salário do pecado é a morte. O pecado do faraó fez com que Deus levasse a morte dos primeiros filhinhos, gente. Não é triste? Por quê? Porque o pecado leva sempre a gente à morte. O pecado nos separa da vida com Deus. Sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente faz contrário à vontade de Deus. Pecado é tudo aquilo que entristece Deus. E assim a gente vai ficar longe de Deus se a gente ficar pecando. Nossa, crianças, Faraó foi tão feio, só pecava, desobedecia a Deus, e isso fez com que levasse à morte do filho dele. Isso fez com que Deus tirasse a vida do seu próprio filho. Que triste, né, crianças? Mas é isso que acontece.
Então, o nosso S significa sepulcro, sepultura. Lembrando que não tem outro fim, crianças, para aquele que peca. É a morte mesmo, a separação de Deus. Vocês podem pensar em viver longe de Deus, aquele que nos dá a chuva, aquele que nos dá ar para a gente respirar. Crianças, não tem como imaginar longe de Deus, não. Deus que me livre. Então é isso, crianças. Para aquele que peca, faz coisa feia, desobedece a mamãe e o papai, desobedece a Deus também, e não se arrepende, o fim para elas vai ser a morte, a tristeza, não é? A sepultura. Tá bom? Então, lembrando que o S significa sepultura, sepulcro, morte, separação de Deus. Mas agora nós temos uma boa notícia, porque a gente não pode ficar só na morte, né? Deus, ele nos ama tanto e nos conhece tanto, porque ele que nos fez, porque ele já havia preparado a salvação. Ele já havia preparado o remédio para tirar o nosso pecado, o sangue que nos lava de todo o pecado. A letra C da Páscoa significa Cordeiro, Cristo, Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira todos os pecados do mundo. Vocês lembram lá no Egito que Deus falou para Moisés separar um cordeiro macho, representando Cristo, e eles sacrificariam o cordeiro. Ele tinha que ser de até 1 ano de idade, então ele tinha que ser novinho. Ele não podia ter nenhuma mancha, nenhum defeito, né? Nenhuma ruguinha, nenhuma parte torta. Ele tinha que ser perfeitinho para representar Cristo, que mais tarde Deus, né, daria o seu próprio filho por nós, como um cordeiro, não é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro. Então, por conta disso, crianças, nós recebemos o livramento, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Então, Jesus nos perdoa através do sangue de Cristo na cruz. Então, isso que Deus já havia providenciado para nós. Deus sabia que nós íamos cair, que nós íamos pecar, que nós íamos ser desobedientes. Mas Deus, querendo um relacionamento com a gente, querendo uma vida juntinha dele, ele já havia providenciado nossa libertação, que seria o sangue de Jesus na cruz por nós. Assim como foi a libertação do povo hebreu. Lembra o sangue nos umbrais? Assim também Deus providenciou o Cordeiro para que nós pudéssemos crer no Cordeiro de Deus, em Cristo, que tira o pecado. Só Ele tem poder para tirar o pecado do mundo. Então a gente tem que crer que Jesus veio em carne e osso aqui na terra. Ele foi um bebezinho como eu, como você, e veio para um só propósito. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele não julgou ninguém, mas ele veio para fazer reconciliação com o nosso Pai Celestial, que nos ama e quer viver com a gente pertinho, pertinho, né? Então, através do sangue do Cordeiro, nós somos perdoados, nós somos libertos do nosso pecado. A gente não pode mais falar, ai, a nossa carne é fraca, ai, mas é tão bom fazer isso errado, eu não consigo sair. Consegue sim. Fecha o olhinho, chama Jesus, fala, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio para me salvar. E fala com Jesus e Ele vai te ajudar a não pecar mais. Ele vai te ajudar a não responder mal a mamãe e o papai. E Ele vai te ajudar também nas tarefas de casa, nos momentos difíceis. E é assim que Deus quer que vivamos juntinho com Jesus, juntinho com Ele, através do nosso arrependimento e do nosso relacionamento de Deus. Então, a letra C da Páscoa
significa cordeiro. Cristo, o próprio Cristo, que tira o pecado do mundo. Olha, e a letra O, crianças, esse O roxinho, bonitinho, né? Eu quis colocar esse O roxinho porque lembra a cor de uva, não é? E o que é isso aqui, crianças? Isso é a representação da ceia do Senhor. E o que tem a ver com Egito, com ceia? O que tem a ver? Isso aqui, crianças, substitui o chocolate que todo mundo diz por aí que é a nossa Páscoa. E não é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é o próprio Jesus Cristo. Sabe por quê? O que isso significa? Vocês lembram, né, que lá no Egito, como eu contei para vocês, Moisés foi obediente, falando para o povo de Israel fazer exatamente aquilo que Deus mandou. Pegar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, comer a carne assada e também eles comeram pães sem fermento. Então eles foram obedientes. Moisés obedeceu, falou para o povo e o povo também obedeceu. Por que, crianças, vocês acham que eles obedeceram? Vocês acham que eles poderiam desobedecer? Sim, poderiam desobedecer. Por quê? Porque Deus te dá o livre-arbítrio. Você tem duas opções sempre na vida de vocês: obedecer ou não obedecer. Você que escolhe. Deus não vai influenciar no seu livre-arbítrio. Mas se você fala assim para Deus: Deus, o que eu faço? Me ajuda. Começa a fazer essas perguntinhas todas as vezes que vocês tiverem dúvida no que fazer ou quando vocês quiserem fazer aquilo que tiver na sua vontade. Pede para Deus te ajudar na hora que Ele vai falar para você o que é melhor para fazer, tá? Então lá eles fizeram exatamente o que Deus mandou. Jesus aqui na terra também foi obediente. Vocês sabiam disso? Olha por quê, crianças. Jesus aqui na terra, ele sofreu tudo quanto é tipo de mal que vocês pensaram. E ele veio aqui na terra para cumprir um propósito só, que era morrer na cruz. Morrer na cruz para nos salvar. Deus já tinha falado isso para ele. Ele nasceu como um bebezinho, assim como eu, como você. Ele foi criança, ele foi adolescente, jovem. A Bíblia fala que ele crescia em sabedoria e estatura diante de Deus e diante de todos os homens. E as pessoas ficavam se perguntando: gente, como pode isso? E isso pode sim. É só você ser obediente a Deus, que Deus também faz isso com você. E olha o que aconteceu. Deus falou para Jesus que ele tinha que morrer na cruz por nós. Nossa, crianças, que dor que Jesus não deve ter sentido. Eu não sei, não passa nem pela minha cabeça, que dor horrível, sabe, triste que Jesus passou. Mas é verdade, Jesus fez isso por mim e por você. E vocês acham que Páscoa é o coelhinho que fica lá pulando, que bota ovo de chocolate? Crianças, que mentira é essa, crianças? Vamos abrir nossos olhos. Deus está aqui falando para você que isso é mentira. Quem falou isso para você é um mentiroso e não vem da parte de Deus. Sabe por quê? Coelhinho nem bota ovo, crianças. Nem bota ovo. Sabe o que aconteceu comigo? Quando eu era criança, eu lembro que colocavam ovinhos de chocolate nas paredes atrás das folhinhas, sabe? Para poder achar os ovinhos de chocolate que o coelhinho tinha colocado lá. Crianças, eu acreditava naquilo. E eu vivia uma mentira. Hoje não é isso que eu quero viver, eu não quero viver mentira, eu quero agradar a Deus. E Deus me trouxe aqui para falar para vocês, crianças, que isso é mentira. Procura saber a verdade é a palavra de Deus. Coloque isso na cabecinha de vocês, a palavra de Deus, a nossa Bíblia que Deus nos deixou, é o nosso manual para a gente viver e viver em verdade e não em mentira. Então, Jesus sofreu por isso, porque Jesus veio para nos salvar. Jesus, ele foi obediente até o fim.
Então, o O roxinho significa obediência de Jesus. Porque ele veio até aqui, ele foi zombado, criticado, torturaram o nosso Jesus, bateram muito nele, cuspiram nele, não acreditavam nele, mas ele caladinho foi obediente até o fim. E sabe o que significa essa ceia aqui? Olha, lembra de quando o povo de Israel foi liberto lá no Egito, da escravidão de Faraó mau? Então, é isso que eu quero falar para vocês. Passaram-se anos depois, né? Deus enviou Jesus para nos salvar. Então, o que aconteceu? No momento da festa da Páscoa, Jesus, ele era judeu e ele obedecia às leis do povo judeu. E aí, depois que o povo de Israel, o povo hebreu, foi liberto, né, há muitos anos atrás, lá no Egito, isso ficou com o nome de Páscoa. Essa era a Páscoa do Senhor, né? Seria a libertação do povo de Israel. Mas aí, Jesus, no momento que estava celebrando, no momento em que ele estava com todos os seus apóstolos, né, com os 12 apóstolos de Jesus, era a festa da Páscoa. E antes a Páscoa era-se comemorado por muitos e muitos dias, né? Então, no momento da Páscoa, Jesus sentou com os seus discípulos e aí ele instituiu a verdadeira Páscoa judaica pela ceia do Senhor. Então, ele já estava começando a passar para os seus discípulos o que seria a ceia do Senhor, tá? Ele já começou ali o sofrimento dele, porque ali no meio da mesa, enquanto eles comiam e conversavam, Judas o trairia. O amigo de Jesus o trairia, mas vocês acham que Jesus não sabia disso? Jesus sabia sim. Por isso que ele teve que suportar essa traição, sabendo de tudo. Por isso ele foi obediente até o fim. E Jesus instituiu a ceia do Senhor com os elementos pão e vinho feito da própria uva. Não tem chocolate, crianças. É o pão e o vinho feito da própria uva, que é os símbolos da Páscoa, e não coelhinho da Páscoa e nem chocolate. E aí Jesus pegou o pão, ele partiu com os seus discípulos e ele disse: isto é o meu corpo que será entregue por vocês. E depois eles comeram, ensinando os seus apóstolos a fazerem isso, de ficarem como um memorial. Ele estava ensinando, Jesus estava ensinando os seus apóstolos a celebrar a ceia do Senhor, porque o pão significaria o corpo de Jesus sendo entregue na cruz por nós. Eles não sabiam, viu, crianças, o que eles estavam fazendo, mas Jesus estava instituindo, colocando para eles fazerem sempre, para não se esquecerem que Jesus morreu por nós, se entregou na cruz por nós. E o vinho feito da própria uva seria o cálice, seria o sangue derramado, vertido na cruz para nos salvar. E eles beberam o vinho que representava o sangue de Jesus, que nos lavaria de todo o pecado, que nos limparia de todo o pecado e nos unia novamente com Deus. Então foi através do pão representando o seu corpo e do sangue representando e do vinho representando o seu sangue derramado na cruz por nós para nos salvar. Então ali, depois que eles celebraram a ceia do Senhor, eles teriam um momento a mais de celebração com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz, além da festa da Páscoa, porque eles tornariam sempre a celebrar a Páscoa, que foi a libertação, mas Jesus ainda
completou essa libertação para que atingisse não só o povo de Israel, o povo judeu, mas para que alcançasse a todos os povos, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, para salvar todo o mundo inteiro, de todos os povos, línguas, raças, tribos e nações. Todo mundo, até você. Como eu disse para vocês que ele suportaria por obediência o sofrimento, ele aprendeu a obediência com o sofrimento. Jesus, ele carregou uma cruz tão pesada por nós. Ali na Santa Ceia, logo depois, de madrugada, ele começou o sofrimento porque Judas já havia o traído. E aí Judas foi lá, vendeu o nosso Senhor Jesus por 30 moedas de prata e ele entregou Jesus para os oficiais. Então ele foi preso, ele foi judiado, como eu disse para vocês, foi cuspido, maltratado, ele foi oprimido e ele ficou muito triste, crianças. Ele estava amargurado e ele já sentia tanta dor, tanto peso no momento em que foi no Monte das Oliveiras orar para pedir o conforto de Deus, do seu Pai amado, que Deus realmente o confortou, mas ele sentia tanta dor, era tanto peso, ainda não na cruz, mas ele sentiu tanto peso, que ele suava, crianças, gotas de sangue. De verdade, a palavra diz isso. Ele suava gotas de sangue. Mas vocês sabem o que era um peso que ele carregava? Não era dele, porque ele era santo, ele era perfeito, ele não tinha pecado nenhum, ele era muito obediente ao Senhor, fazia a vontade de Deus e tudo aquilo que Deus mandava. Ele ficou assim, crianças, por conta do nosso pecado, porque ele veio para morrer pelos nossos pecados. Então, os nossos pecados mataram Jesus. Os nossos erros, as nossas coisas feias, pesou tanto o coração de Deus, tanto o coração de Jesus, que ele suava gotas de sangue, crianças. E aí eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, depois que ele foi preso. E aí deu uma cruz tão pesada, de madeira pesada, para ele carregar. E ele, crianças, carregou essa cruz até o Gólgota, onde ele seria crucificado. Então, nosso Jesus, ele foi crucificado de braços abertos e os pés com os cravos, eles batiam um prego muito grosso na sua mão, nas suas mãos, nas suas duas mãos e nos seus pés, pregando ele na cruz. E aí, crianças, Jesus foi crucificado e morto. E foi um dia, crianças, muito triste para todos os seus apóstolos, todos aqueles que o seguiam, até principalmente para todos da sua família. Mas e agora? O que vai acontecer com o nosso Jesus? Ele não veio para nos salvar, mas agora ele está morto. E agora, Deus? Mas vocês acham que Jesus ficou morto? Jesus não ficou morto, porque Jesus já havia falado para os seus apóstolos que ele morreria. Ele explicou tudo direitinho para os seus apóstolos, falando o seguinte, que ele morreria e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas no momento daquela dor, no momento daquele luto, daquela tristeza toda, daquela amargura no coração dos seus apóstolos, eles não se lembraram do que Jesus falou para eles. Mas aí, de verdade, crianças, que felicidade! Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Jesus ressuscitou. Jesus cumpriu a promessa que havia falado para os seus apóstolos. Mas eles até então não sabiam de nada, não. Essa história, crianças, então, significa que Jesus veio para te salvar.
Ele veio para te salvar e ele não ficou morto não, igual todo mundo acha que Jesus ainda está morto, pregado numa cruz. Eu nem desenhei Jesus pregado na cruz porque não é essa visão que eu tenho do meu Jesus. E é essa visão que eu quero que vocês tenham também, crianças. Jesus, ele carregou sim uma cruz pesada. Foi crucificado sim, mas esse não é o final da história, crianças. O final da história é que Jesus ressuscitou e ele vai voltar para nos buscar. É isso mesmo. A gente fica triste com todo o sofrimento desse mundo, né? A gente fica triste, a gente às vezes nem acredita mais porque o mundo tá tão mal, né? Tem pessoas que fazem maldade com a gente e aí a gente acaba esquecendo, igual os apóstolos esqueceu que Jesus ressuscitaria, mas a gente tem que pôr em mente que não pode se esquecer, que Jesus nos ensinou, a gente não pode esquecer que ele ressuscitou, ele vai voltar e a gente tem que sempre celebrar a ceia do Senhor, né, a Santa Ceia, para que a gente saiba que Jesus morreu por nós, deu a vida por nós, mas não é pra gente ficar triste, é pra gente mudar de vida, é pra gente fazer o que é certo. Como a gente vai saber como a gente vai fazer o que é certo? Lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, que foi um presente também que ele deixou para nós, não foi só Jesus, né? Deus sabe de tudo que a gente precisa. Deus é como um nosso ajudador e foi isso que aconteceu. Jesus ressuscitou e ele voltou para o céu. Jesus está lá no céu, junto com o Papai do céu, junto com nosso Senhor Deus. Deus que salvou o povo hebreu com mão poderosa. Estava em escravidão no Egito. É o mesmo Deus, é a mesma pessoa. Só que Jesus, ele subiu aos céus, ele está sentado à direita do nosso Deus Pai. E aí, a letra A, então, da Páscoa, que finaliza a palavra, significa ascensão, elevado às alturas, que é de onde ele deixou a sua glória para se fazer de cordeiro, para se fazer de pecador no nosso lugar, porque Jesus não é pecador, ele não tem pecado. Então ele fez isso porque Deus nos ama e ele sabia que nós nos reconciliaríamos com o nosso Pai depois de crer em Jesus, pedir perdão dos nossos pecados, nos lavar e nos purificar com o sangue de Jesus e nos unir de novo com o Pai. Assim foi que aconteceu com Jesus. Ele subiu com as marcas dos pregos nas tuas mãos e nos seus pés, crianças. Olha só. E ele vai voltar com esse mesmo corpo, com essa mesma marca, para a gente saber, para a gente ver as marcas da vitória de Jesus para nós. Então, é isso que significa a letra A da nossa Páscoa. Significa ascensão, elevado às alturas. E Jesus prometeu que um dia virá nos buscar. E isso nós temos que crer, nós temos que acreditar. Se você não acredita, ora para Deus, pede para Ele te ajudar a acreditar que Ele vai voltar e buscar a gente desse mundo mal, tirar a gente do meio dessa maldade, porque nós cremos em Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que Ele é o Alfa e é o Ômega. O que significa? Ele é o princípio e o fim. Então, Ele virá nos buscar. Mas vocês podem estar pensando, mas Jesus está tão longe da gente. Não, Jesus não está longe, sabe por quê? Porque quando Jesus foi elevado às alturas, Ele falou para todos os seus apóstolos que Ele iria voltar para o Pai, mas Ele deixaria conosco um consolador, um ajudador, um fortalecedor, um conselheiro. Ele deixaria para nós o seu próprio Espírito, o Espírito Santo, que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Um Espírito gentil, educado,
paciente, amoroso, bondoso, que tem o seu próprio domínio, não faz as coisas feias, não deixa também a gente fazer coisa feia, um espírito de Deus mesmo, do próprio Senhor Jesus, que está conosco todos os dias e Ele habita aqui, ó, no nosso coração. Então Ele não está longe, Ele está aqui dentro de nós. Feche seus olhos e ore ao Senhor agora, pedindo para que Ele te revele o próprio Jesus que mora dentro de você. Mas olha só, crianças, Jesus, Ele vem morar aqui dentro do seu coração, mas lembrando que o coração não pode estar sujo, tá? Jesus não mora dentro de uma casa suja. Você gosta de ficar na casa suja? Eu não gosto. Então, o nosso coração é a casa de Jesus, a casa do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que nos fortalecer em Deus e nos esforçar para manter e deixar nossa casa aqui dentro limpinha. O que significa? Limpinha, sem sujeira, sem desobediência aos papais e qualquer outra pessoa. A gente ficar bravo também não pode, ficar de cara feia também não pode, né? Ficar comendo muito também não pode. Então, a gente tem que sempre ficar alegre em Deus, orar ao Senhor nas coisas que a gente não consegue fazer, nas coisas que é difícil. A gente não pode ficar invejando o coleguinha pelo que ele tem, não. A gente tem sim que abençoar o coleguinha, orar por aquele que chora, orar por aquele que tá doente, que tá dodói, que tá no hospital, que não tem mamãe nem papai, que não tem família, aquele pobre que passa fome, que não tem o que comer, que não tem o que vestir. É para isso que Jesus deixou o próprio Espírito Santo dele em nós, para que a gente fosse como Jesus aqui na terra. E aí também, logo depois que a gente cumprir a nossa carreira aqui na terra, a gente ser elevado aos céus também, juntamente com Jesus. É essa a promessa que ele tem para nós. Então, é essa a nossa historinha de hoje e essa é a verdadeira Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa não é ovo de chocolate. A gente pode comer ovo de chocolate. A tia Fran também gosta muito de ovo de chocolate, mas não existe ovo de Páscoa. Vamos falar certinho agora? É ovo de chocolate e não ovo de Páscoa. E não existe coelhinho da Páscoa. Coelhinho foi feito por Deus, é uma criatura do Senhor, linda, fofinha, a gente pode brincar, a gente pode pôr máscaras de coelhinho. A tia Fran tem até um aqui, ó, bonitinho, tá vendo? A gente pode brincar de ser coelhinho, a gente pode fazer muita coisa, mas não existe coelhinho da Páscoa, ok? A gente tem que saber dessa verdade e falar para todos os coleguinhas. Gente, eu aprendi a verdade, Deus me mostrou a verdade, não existe ovo de Páscoa, não existe coelhinho da Páscoa. Chocolate é bom, a gente pode comer, mas a verdadeira Páscoa é a ressurreição de Jesus, é a morte de Jesus na cruz para nos libertar, para assim a gente voltar a ter um relacionamento com o nosso Deus Pai, o nosso Papai do Céu, juntinho, assim como Ele e Jesus. E a nossa Páscoa, crianças, é o Cordeiro e não o coelho. Coelho nem bota ovo, muito menos de chocolate, não é mesmo? Então, essa é a verdadeira Páscoa. Espero que vocês tenham gostado, crianças, que Deus abençoe vocês, a tia Fran também abençoa vocês, que Deus dê muito entendimento e sabedoria para vocês, que Deus abençoe a família de vocês e todos os seus amiguinhos e a sua igreja também, tá bom? Tchau, tchau, criança, até a próxima.